Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Vamos falar de Santos a partir de agora no canal Santos The Best. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo aqui. Vamos falar de mercado da bola no Peixão, atualizar, hein, vocês, porque o Santos está bem próximo de encaminhar algumas contratações, os primeiros reforços. Nós vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo. Antes, se inscreva aqui no canal para você já ativar o sininho e não perder nenhum conteúdo nosso. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, ok? Então, bora lá. Turminha, vamos falar de Santos aí, com bastante informação do Peixe. Primeiro, sobre o Santos acaba, no dia de hoje, efetivar uma negociação de venda. Isso mesmo. Já tinha falado aqui, né, que o Zanocelo não ficaria no Santos. O Ceará, que contou com o Zanocelo por empréstimo nessa temporada, pediu ao Santos um novo empréstimo e o Santos disse que não, que ou fazia o negócio em definitivo ou o Zanocelo voltaria para o Santos e depois o Santos ia arrumar uma outra negociação para ele. Porém, aí o Ceará viu que não tinha muito o que fazer e fechou a negociação com o Santos pelo Vinícius Zanocelo, isso mesmo. O Zanocelo, então, não é mais jogador do Santos e o Peixe fecha esse acordo, certo? Com o Ceará. O Zanocelo tinha contrato com o Santos até 2027. O Santos detém 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 40% pertencem à Ferroviária de Araraquara, equipe pelo qual o Zanocelo se destacou quando veio ao Santos, certo? Ele chegou no Peixe em 2021, inicialmente por empréstimo, depois ele jogou 79 partidas, fez 5 gols, e aí depois o Rueda contratou o Zanocelo em 2022, certo? Uma negociação que girou naquela época em torno de 2 milhões de euros. Então o Santos finaliza a venda do Zanocelo para o Ceará. O que nós esperamos? Que pelo menos a venda seja maior do que foi pago por ele, né? Se o Santos pagou 2 milhões de euros por ele naquela ocasião, esperamos que tenha sido vendido por mais. Os valores ainda não foram divulgados, os valores permanecem em sigilo pelo Ceará e pelo Santos. Mas nós, como torcedores, esperamos que o Santos tenha vendido o Zanocelo por mais do que pagou. Se pagou 2 milhões de euros, que tenha vendido pelo menos por uns 4, né? Você tem que ganhar alguma coisa, tem que ter um lucro em cima de uma contratação. O Bahia, quando vendeu o Tassiano ao Santos, teve lucro. Vendeu por 4 milhões de dólares. Então o Santos agora vende o Zanocelo, valor não divulgado ainda, mas a gente espera pelo menos que seja maior do que os 2 milhões de euros que o Santos pagou, beleza? Então o Zanocelo fica agora em definitivo no Vozão, no Ceará, beleza? Agora, falar sobre os reforços, que a torcida está esperando, né? Será que vai vir algum presente de Natal? É, meus amigos, bem provável que sim, tá? Porque, primeiro, eu queria falar sobre o Gabigol, que a gente falou, né, que o Gabigol está se aproximando cada vez mais da negociação. Antes o Santos fez aquela proposta ao Cruzeiro de liberação do contrato do Gabigol, né, se encerrar definitivo. Só que o Gabigol não quer abrir mão de quase 100 milhões de reais que ele vai ter para receber em 3 anos de contrato com o Cruzeiro. Então, a negociação foi dessa forma. O Santos conversando com o Cruzeiro para que seja feito por empréstimo. Não sabe ainda se é 1 ano ou 1 ano e meio esse empréstimo, mas vai ser por empréstimo. E aí o Santos está tentando negociar com o Cruzeiro que o Clube Mineiro pague 50% dos vencimentos do Gabigol e o Santos ficaria com os outros 50%. Lembrando que o Gabigol ganha 2 milhões e meio por mês só de salário. Depois tem as luvas, mas os 2 milhões e meio são de salário, certo? E aí o Santos diz que não tem como pagar todo esse valor integral. E eles estão costurando então esse meio a meio. E o Santos daí, no total, foi os valores que eu falei para vocês ontem. O Santos chegou a um acordo com o Gabigol e com os seus representantes de pagar um salário de 1 milhão e 900 mil, certo? O Santos propôs 1 milhão e meio, o Gabigol achou pouco. O Gabigol queria acima de 2 milhões, o Santos falou que não dava. Então eles estão batendo o martelo em 1 milhão e 900 mil o salário do Gabigol no Santos. Esse que é o valor. Não é nem 2 milhões, como estão falando, nem 1 milhão e meio. É 1 milhão e 900 mil o salário que o Santos acertou com o Gabigol, certo?
Agora só falta o aval do Cruzeiro, definitivo. O Clube Mineiro, então, vai estudar aí essa forma de empréstimo com o Santos. Se vai ser, então, por um ano e meio, e se vai ter alguma cláusula de obrigatoriedade do Santos para ficar com o Gabigol. Ao final do contrato, o Santos vai ser obrigado a comprar. Ou se não, o Gabigol vem por empréstimo e o Santos teria a opção depois de comprar o Gabigol por um preço estipulado pelo Cruzeiro. Beleza? Vamos aguardar, mas está bem adiantada a negociação, está caminhando muito bem para o Gabigol ser o primeiro reforço, segundo, né? Porque o Santos contratou em definitivo o Barreal, mas o Barreal já estava aqui, então muita gente vai dar como o Barreal, digamos assim, não vale a contratação como seu primeiro reforço para 2026, mas o Gabigol, ele quer voltar para o Santos, ele quer morar em Santos novamente, quer jogar com o Neymar, entendeu? Então, tá tudo certo, tudo encaminhado. O Tite não quer o Gabigol lá, e aí ele vai ter que sair. O único clube que está interessado nesse momento em pagar o salário do Gabigol, pelo menos metade, é o Santos. Não tem outro clube, e também nenhum clube fez uma proposta de compra ao Cruzeiro. Então o Gabigol vai ter que jogar aqui no Peixão, beleza? Tá tudo bem encaminhado, certo? E do Gabigol, eu queria falar sobre mais um jogador também que tá bem encaminhando com o Santos, uma possível vinda, é o Rony, atacante do Atlético Mineiro. Porque o Rony, o Santos fez já uma consulta ao Atlético, que a princípio gostaria de vender. Mas vender nesse momento não vai conseguir, porque o Rony não está tão valioso assim no mercado, entendeu? Então, o Santos propôs ao Cruzeiro um empréstimo também do Rony. Seria um empréstimo e o jogador viria ao Santos por uma temporada. Só que o que tá pegando é que o Rony tem que diminuir os vencimentos dele também, tem que diminuir o salário. Se ele diminuir, ele provavelmente será contratado pelo Santos por empréstimo junto ao Atlético. Inicialmente, o Atlético então queria fazer essa venda, mas no momento não vai dar certo. E o André Hernan, da ESPN, né, revelou que o Santos só está tentando diminuir a pedida salarial do Rony para fechar com ele para o lugar do Guilherme. Seria o atacante pela beirada, certo? O Rony tem contrato ainda com o Atlético até 2027. Seria por empréstimo, tem 30 anos, e o Santos vai ter que pagar um valor ao Atlético pelo empréstimo. O Santos está tentando, sem ter que pagar nada, mas poderia envolver alguns jogadores do Santos na negociação. Fala-se, inclusive, no meio-campista Rian, que poderia ir por empréstimo ao Atlético nessa negociação. Beleza? Então vamos aguardar aí para ver, mas o Santos deu uma boa encaminhada com o Rony também. Resta só esse salário do Rony que ninguém consegue pagar, né? Só o Atlético realmente, porque é um salário muito alto. Ele já foi ganhando um salário alto quando saiu do Palmeiras para o Atlético e tiveram que dar um salário maior ainda para ele para poder fechar o negócio. Então o Santos tenta diminuir o salário. E aí, conseguindo essa liberação com o Atlético, ele viria também por empréstimo, beleza? Então essa é a situação do Rony. E para terminar, e não tão atual assim, o Santos, além de tentar o Rony, jogador por empréstimo do Atlético, o Santos consultou o Gustavo Scarpa do Atlético. Fez uma consulta para buscar saber os valores, para tentar trazer o Scarpa. Aí o Atlético disse que ainda conta com o Scarpa, a não ser que o Sampaoli fale não quero mais, mas informações que vêm de Minas de que o Sampaoli pode ainda contar com o Scarpa para 2026, mas o Santos fez uma consulta, não só o Santos, como o Fluminense e o São Paulo, para saber se teria como o Atlético liberar o Gustavo Scarpa. O Atlético diz que não pensa em negociar o jogador, principalmente por empréstimo, que seria a opção do Santos, emprestar o Gustavo Scarpa. O Atlético descarta isso e gostaria só de vender, então. Se for para vender, eles pediram nada mais, nada menos do que 30 milhões de reais para liberar o Scarpa. Daí é um dinheiro alto, né, que o Santos não tem, o São Paulo não tem, o Fluminense também não sei, pode ser que tenha, mas pelo que eu sei, o Santos e o São Paulo, eu garanto para vocês que não tem condições de investir 30 milhões de reais no Gustavo Scarpa.
beleza? Mas o Santos, então, procurou saber aí com o Atlético se tem a opção de negociar. O Atlético falou que por empréstimo não, só sai se for uma venda, e aí o Santos se afastou porque o Santos não tem dinheiro para contratar, ainda mais já está tentando o Gabigol, né? Investir uma grana, está tentando o Loyola, que já foi feita a proposta, 6 milhões de dólares para o Independente, por o Independente está estudando dinheiro para investir em Loyola, em Gustavo Scarpa, em Rony, em Gabigol, aí fica muita coisa. Eu acho que o Santos está tentando costurar para ver se consegue a liberação por empréstimo, mas o Atlético já descartou emprestar o Scarpa nesse momento, beleza? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal, e deixa a opinião, vamos comentar, falar de Santos aqui no Mercadão da Bola do Peixão, que a gente volta a qualquer momento, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu